Oi, oi, gente, tudo bem? Vídeo especial de hoje, dessa sexta-feira, dia 11 de novembro, é para você que vai fazer o Enem neste domingo e vai fazer, está preocupado com os possíveis temas da redação. Ah, mas o que que você, que é professora de biologia e de ciências, tem a ver com isso? Muita coisa, porque um dos principais assuntos que geralmente cai que eles cobram são fatores ambientais, certo? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Enem 2022 e os possíveis temas que caem na redação. Eu estou aqui com essas possíveis dicas. A gente, ao longo desse vídeo, nós vamos dar várias dicas. Essas dicas saíram essa semana, tá? Então, por isso que eu até demorei, porque a gente tem que dar dicas atuais para vocês, tá? Eu também procurei em vários lugares, peguei, inclusive, de jornais e pontos que as pessoas falam, ó, isso aqui é certo que vai, tá? E algumas dicas que eu uso para mim também, quando eu vou estudar para concurso, e isso que serve também para você que vai prestar vestibular depois do Enem, ou, né, mês que vem ou no próximo, agora é fase de vestibular. Então, vem comigo. Mas antes, não se esqueça de clicar aqui e se inscrever. Se você ainda não é inscrito nesse canal, dá um like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Beleza? Bora lá? Então, vamos ver agora uma lista de possíveis assuntos que caem no Enem, tá? Então, segundo a professora de literatura e redação Raquel Gomes Sanches, do Colégio Adventista de Diadema, o Enem costuma cobrar temas ligados à cidadania, tá? E impactantes para a sociedade, como, por exemplo, os desafios da inclusão social, certo? Inclusão digital, perdão. A desigualdade social e a falta de acesso à internet ficaram muito evidentes durante a pandemia, né? Porque daí os alunos tiveram que, de alguma maneira, ter aula e os que não conseguiam ficaram sem, né? Até por isso que, para que ninguém ficasse sem, por não ter acesso, foi criado o TV, no meu caso que eu moro no Paraná, o TV Paraná, né? Onde todos os dias haviam aulas, pelo menos 6 aulas, no caso do ensino médio, de todas as matérias, né? Além disso, alguns direitos que necessitam da parte digital foram barrados, tá? Como o cadastro dos dados para conseguir o auxílio emergencial. A gente falou muito disso ao longo da pandemia, né? Tivemos auxílio emergencial, tivemos a Covid. Então, talvez um dos assuntos se venha trazendo, falando sobre a pandemia, a Covid-19 ainda, assuntos, assuntos econômicos como o próprio ganho do auxílio emergencial, né? O afastamento das crianças das escolas por falta da internet, celular e computador, que também trouxe o quê? Um impacto negativo, podendo causar o quê? Uma evasão, tá? Dentro, a gente, você que for fazer alguma coisa na área de educação, ou prestar vestibular para faculdades que sejam direcionadas à licenciatura, vocês vão ter dentro ali legislação, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vão aprender um pouquinho sobre a questão da evasão escolar. E você que não está saindo agora da escola, mas quiser dar uma olhada no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, dá uma olhadinha lá que vai a partir dos artigo 12, o artigo 56, fala muito sobre a evasão escolar lá, tá bom? Então, o primeiro tema que pode ser cobrado, impactos da pandemia na alfabetização das crianças, tá? Pesquisas recentes apontaram que
para a dificuldade que muitas crianças têm na leitura e na escrita. E já era ruim antes da pandemia, quando tinha contato direto. E depois da pandemia, houve um reflexo direto das aulas remotas durante a pandemia, ou seja, piorou, tá? E agora, na retomada, vários professores comentaram isso. Então, possivelmente, seja tema da redação, tá? Outra coisa, a dificuldade, segundo ponto, a dificuldade em romper o ciclo da insegurança alimentar no Brasil, tá? Com o aumento do desemprego e as dificuldades impostas pela pandemia, o Brasil voltou para o quê? Para o mapa da fome devido à pandemia, tá? Principalmente entre o meio do ano passado até agora, 2022. A insegurança alimentar no país pode ser um tema abordado na prova. Por quê? Porque a gente viu um aumento em pessoas passando fome, comendo comida do lixo e tendo que morar na rua, muito intenso devido à pandemia. Meio ambiente, né? Quando eu estava gravando os vídeos sobre ecologia, sobre o meio ambiente, eu comentei que ecologia era um dos temas mais cobrados, tanto no momento da prova objetiva, quanto no momento da redação. Então, esse é o terceiro tema mais importante. E para você saber disso, é importante que não somente agora já estamos nos 45 do segundo tempo, mas é importante que durante o seu ano letivo, você assista, você leia jornais, você assista os jornais também na TV, para que leia as revistas, para que você fique mais inteirado, para quando chegar, principalmente até geralmente julho, quando a prova é finalizada, tá? Temas que são a partir de agosto até a data da prova, não é assim. A prova não é feita em um mês, tá? Em um mês, dois. É feita com mais antecedência, tá? Então, o terceiro ponto, meio ambiente. Aqui, o que você precisa saber, você precisa ficar de olho nos tópicos de turismo, tá? Vocês me ver bocejando bastante. Mas faz parte, tá? Minhas baianagens. Mas espero que vocês gostem, que seja útil. Então, meio ambiente. Você precisa ficar de olho nos tópicos como turismo sustentável e a preservação da Amazônia. Muito em alta essa questão também, tá? Nos últimos anos, o Brasil tem sido criticado pela comunidade internacional devido ao aumento do quê? Das queimadas e desmatamento da Amazônia, tá? A gente viu muito aqui na minha cidade, principalmente, não é vindo da Amazônia, mas aqui na região Mato Grosso, tiveram muitas queimadas e a fumaça dessas queimadas chegou até a gente vê no céu, né, de tão intenso que foi no ano passado, se eu não me engano, fim do ano passado. Então, temas para Enem sempre você tem que ficar de olho. De agosto, por exemplo, agosto agora de 2022, até junho, julho de 2023, tá? Galerinha que vai para o ano que vem, certo? O garimpo ilegal também, tá? E recentemente o assassinato de duas pessoas que eram ativistas, tá? E morreram porque eles estavam trabalhando nisso, tá? Bruno Pereira e Dom Phillips, tá? Se eu não me engano, eles eram ativistas e jornalistas, tá? Um era inglês, então deem uma olhadinha nesses tópicos, voltem o vídeo se for preciso para vocês anotarem cada um desses tópicos que eu estou falando, para vocês darem uma revisada, para vocês verem se vocês, quanto vocês sabem desses assuntos, tá? Como combater fake news no Brasil? Esse é outro tema muito importante, porque agora com as mídias em alta, aquela explosão, a gente está vendo muito isso em relação a todos os tipos de assunto, né? Tudo, mas é fake news, a gente tem que olhar em fontes confiáveis para a gente saber. E quando eu falo de fontes confiáveis, não é olhar o Facebook, não é olhar o Instagram, é olhar
jornal, é olhar revistas, tá? Meios realmente que são fidedignos, tá? Então, as fake news ou notícias falsas são um assunto recorrente em provas e exames, tá? Em um ano de eleição, a gente está vendo muito isso agora, claro que não vai cair esse assunto agora, mas provavelmente eles puxem isso porque a gente já tem muitas informações de outros anos de eleição, tá? O assunto voltou a ser debatido na mídia. Portanto, pode ser um dos temas da redação e vale uma reflexão sobre o combate à desinformação e o impacto disso na sociedade. Aí vem a importância. Desinformação, o que eu quero dizer com isso? Que é importante que você sempre, não importa se você vai fazer vestibular, Enem, se você não estiver nessa fase, sempre estude. Estude sobre todos os temas. Consiga ter uma visão no mundo para que você não caia em fake news, em notícias alarmantes, tá? Por fim, a violência doméstica, tá? Pode ser um tema, e devido à pandemia isso aumentou também. Houve um número, principalmente com crianças e adolescentes, que sofreram que abusos e agressões, tá? Também houve um saldo nos casos de feminicídio no país, devido à pandemia. Então, tudo muito interligado, muito relacionado. Há 2 meses do Enem, né, que professores ouvidos pelo R7, que é a fonte que eu peguei, afirmam que é o momento de treinar redação, tá? Isso há 2 meses atrás. Agora, eu só espero que você, né, outra dica é, para uma boa redação, duas coisas: muita leitura, muita informação sobre cada assunto. Segundo ponto, escrevam muito, treine. Eu já fiz cursinho pré-vestibular. A gente tinha uma disciplina só para a gente treinar redação. A gente treinava muita redação. A gente lia muito, porque não adianta só você escrever. Para você poder escrever bem, você precisa ler bem. Quando eu falo de ler bem, são conteúdos de fonte confiável, conteúdos de instrução, então você tem que saber muito de tudo, de todas as matérias aí, a importância de tudo estar tá interligado, tá? História, física, matemática, química, biologia, tudo, tá? Para você conseguir chegar lá na hora da redação. E português, muito importante para você conseguir fazer frases bem feitas, fazer parágrafos bem feitos, fazer ligar o começo, o meio e o fim da redação, sem enrolar, sem ter consistência no que você está escrevendo, tá? E isso não se constrói do dia para a noite. Você tem que saber que vou prestar Enem, é ano de Enem, é ano de vestibular, você tem que ter uma rotina, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, na hora de conquistar uma vaga em boa universidade, tá? A redação conta muito, certo? Vamos ver então algumas dicas de como você pode conquistar uma boa redação, tá? Então, ao longo desse período, tá? Ler muito, tá? Essa professora que falou aqui para a R7, é, ela diz que a leitura pode ser associada ao prazer e não como uma meta para vestibulares, mas ela tem o papel de ampliar o quê? O vocabulário, tá? E manter a mente fazendo sinapses o tempo todo, tá? Quando estamos lendo, há um esforço mental que exige interpretação de texto para entender aquele contexto da história, figuras de linguagem, estabelecer metáforas, comparações ou para fazer críticas sociais, tá? A leitura faz o quê? Nos mantém com a mente viva. Então, não importa se você, a sua fase da vida, se mantenha lendo sempre, se mantenha ativo mentalmente. É como atividade física. Você tem que se manter ativo constantemente para que não venham, para que você possa ter opiniões, para você conseguir se desenvolver bem na sociedade, tá? Então, mas como é que ela pode ajudar no Enem? Ela pode ampliar o seu vocabulário, tá? A leitura garante repertório para a produção dos textos da redação.
Por isso a importância da leitura. Eu gravei pro aqui no canal, logo no começo, tem um vídeo só sobre interpretação de texto, tá? Vai lá dar uma olhadinha. Era para o concurso que eu prestei agora, do PSS aqui do Paraná. Me ajudou muito, muito. Também tem lá na minha plataforma. Quem for, se vocês quiserem, tem dicas lá também. Claro que não para agora, mas dá uma olhadinha nesse vídeo que eu deixei, se não me engano, está escrito PSS 2023, interpretação de texto, tá? Lá eu falo bastante sobre isso, sobre questão de pontuação. Tem uma série de 8 vídeos, se eu não me engano, só falando sobre gramática, sobre português, tudo para ajudar tanto no meu caso, que fiz o PSS, como você pré-vestibulando, você que vai fazer algum concurso, sempre é bom estar estudando e lendo sobre como ir bem em questões de interpretação de texto nas provas, tá? Isso me ajudou muito no momento da prova, tanto é que consegui uma boa colocação, né? Então, se vocês quiserem, estou aqui, né, para os próximos meses, próxima oportunidade, 2023 está aí, tá? Devo escrever todo dia? Bom, segundo Marcos Penteado, professor de língua portuguesa da Universidade de Estácio, todo dia é uma forma de aprender um pouco e concluir hábitos, e incluir hábitos no seu dia a dia, tá? Nunca é tarde. Quanto mais você lê, como eu falei, e escreve, melhor fica a sua escrita e melhor sua pontuação e o desenvolvimento das ideias, tá? Então, não ache que, vou ver o tema lá, eu vou saber escrever. Se você não leu, se você não estudou, porque às vezes é um tema que você viu na escola, é um tema que nem eu falei, ecologia, é um tema sobre evasão escolar, e você tem que estar por dentro para você conseguir escrever um texto que mereça, um texto consistente, um texto que você consiga ligar uma coisa a outra sem ficar enchendo linguiça, como fala, né? Escrita é prática, tá? Então, não é do dia para noite que você conquista. Até poderia fazer alguns vídeos, vou até anotar aqui, sobre dicas de redação, né? Porque eu gosto muito disso, eu fiz isso até no meu mestrado, a gente tinha uma matéria só sobre isso, de redação, pontos principais e importantes, tá? Vou colocar isso como meta para ir gravando ao longo do ano. Para o Enem, vale produzir textos com base nos temas de redação de edições anteriores, ou seja, assim como você deve pegar as provas para revisar os exercícios, você também deve pegar as provas e revisar os temas do ano passado, principalmente, do ano retrasado e até 2 anos, né? A gente tem que pegar sempre do que está mais atual, tá? Além do treino, vale também observar quais foram os erros e corrigi-los, tá? Sempre é importante. Hoje está difícil aqui. Eis a questão. Como melhorar, então, na redação? Como é que você me pergunta, tá, mas como é que você pode me ajudar nessa? Bom, para a redação de vestibular, especificamente, você tem que entender qual é o gênero textual, tá? Pedir. Na maioria dos exames, aí especialmente no Enem, a redação geralmente é o quê? Dissertativa argumentativa. Aí você tem que saber diferenciar dissertativa, argumentativa, narrativa, tem só para você descrever, os que vocês têm que fazer uma narração, juntar os dois, dissertar sobre aquele assunto, tá? E argumentar, tá? Geralmente é esse tipo de texto que eles pedem. É importante entender qual é a estrutura desse tipo de texto e qual é a função
de cada uma das partes do texto, tá? E treinar não tem jeito. Melhor jeito de produzir uma boa redação, nota aí, é enfrentar o desafio de colocar as suas ideias no papel, tá? O melhor jeito é você escrever. Dá tempo de você, hoje, amanhã, véspera da prova, você pegar, escrever, dar uma olhada nesses assuntos. Se um desses assuntos você não domina bem, ainda dá tempo de você dar uma pesquisada, tá? Estudar todo dia resolve muito, tá? Sabe aquela coisa assim, todo dia eu vou estudar um pouquinho, 1 hora, 2 por dia, é que nem formiguinha, construindo, cada dia eu coloco um tijolinho. Eu pus o meu tijolinho hoje, amanhã eu ponho mais um, amanhã eu ponho mais um. Não, sem nada de exageros, tá? Então, no caso dos estudos mais específicos, é muito importante que o aluno tenha muito claro para si, você tem que ter muito claro para você aí, qual é a meta que você quer atingir, tá? O seu objetivo e de que forma os estudos estão inclusos como um passo a passo, tá? Para alcançar essa meta. Então, se você realmente tem, você tem que seguir uma meta. Então, não adianta chegar, no mês, na véspera da prova eu vou estudar como se não houvesse amanhã. Na véspera da prova, o que adianta é você revisar, né? Eu estou fazendo um apanhado geral, que eu vou fazer semana que vem, eu vou fazer um apanhado geral de todos os assuntos, tá? A gente vai fazer a revisão com alguns exercícios, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que pode cair e o que não, mas você deve ter que ter estudado ao longo desse ano, ao longo desses meses, para ir se preparando para as provas, tá? Porque é assim que funciona, tá? Nada vem fácil. E nem todo mundo tem memórias fotográficas, auditivas maravilhosas, tá? A maioria dos seres humanos precisam estudar e muito. Então, mais importante que você tem que ter em mente é que os estudos fazem parte de um cronograma e de uma construção diária. E não é a minha construção diária, o meu tempo diário, é o seu. Cada um tem o seu cronograma, a sua forma de estudar, tá? Para que no final da prova os estudantes consigam dar o melhor de si. Você tem que estar preparado para chegar na prova, você está acostumado a ler bastante, porque muita leitura na prova, acostumado a ficar sentadinho lá, concentrado, sem aprendendo até como se resolver com pequenas distrações, tá? Conhecimento é uma descoberta. Na aula de literatura, o professor vai falar das novas classes, das obras clássicas como O Cortiço e Nove Noites Cobradas no Vestibular. Mas os alunos devem conhecer outros autores e temas relacionados a outras culturas, também como dos Estados Unidos, dos países europeus, Japão, cultura africana, e não devem ficar restritos à língua portuguesa, tá? É mais nos dias de hoje que a gente tem acesso a milhares de conteúdos de de outras línguas, né? Você deve buscar sempre algo novo que te enriqueça e amplie o seu conhecimento, tá? Conhecimento nunca é demais. Estamos tudo. Gramática. Por que estudar gramática? Porque gramática é tão importante. A gente fala assim, mas como é que eu vou saber se é tão importante? Como é que eu vou saber como é que eu coloquei o verbo, o artigo, o adjetivo certo? Por que é tão importante? Tá? A gramática ela ajuda na redação pela única maneira, um fato importante, tá? Independente do vestibular, concurso ou gênero textual pedido, a gramática sempre vai ser uma competência ou critério avaliado. Quando entendemos esses conjuntos de regras, certo? Que são as classes gramaticais, o crescimento do vocabulário de adjetivos, advérbios, como fazer,
a concordância corretamente dessas orações, dos períodos das frases, isso torna o quê? A leitura fluida e clara, e a escrita também, tá? Por isso que é importante. É complicadinho de entender? O português tem muitas regras? Sim, mas é por isso que você tem que ter uma dedicação. Se dedique não às coisas que você tem maior facilidade. Se dedique às coisas que você tem uma dificuldade maior, tá? E as coisas que você tem mais facilidade, você estuda no tempo ideal, e aí você parte para conseguir uma maneira de se dar melhor nas coisas que você tem maior dificuldade, tá? E um último ponto para você ir realmente bem, tá? Eu espero que vocês tenham feito isso, tá? Se cuide fisicamente, mentalmente. Adquira sempre o hábito de praticar atividade física, isso é para a vida, tá? De fazer parte das metas de todo e qualquer estudante, tá? Seja do ensino médio, seja adulto, jovem, seja ele idoso, tá? E foram esses os temas. Eu acabei dando algumas diquinhas. No dia da prova, tá? Domingo, leve sua caneta Bic azul, tá? Leve três, pelo menos, lá, né? Leve água, tá? Na garrafinha transparente. Leve uma comidinha, tá? Se você é acostumado, se não, não leve, pode te atrapalhar, tá? Eu sou daquela pessoa que não sou fã de levar comida na hora da prova. Quando eu fazia e agora também não. Ainda continuo, eu acho que isso me distrai, tá? É, Mas também não vai se entupir de água, meu filho, tá? Senão você vai sair, cada pouco vai lá, vai se atrapalhar. Na hora da prova de redação, se concentra, leia, lembre das coisas que o teu HD tem aí, tá? A prova desse final de semana, tirando a redação, a prova desse final de semana não é da minha área, mas eu desejo a você aí toda a sorte, né? Que você realmente faça o seu melhor. E nos vemos na próxima semana, ou na terça ou na quarta-feira, ou na quinta-feira. Vou ver qual dia que eu consigo postar. E nos vemos por aí. E bons estudos, boa prova, fiquem com Deus e fui. E uma última coisa, antes do fui, estava esquecendo. E aí, mais informações. No próximo ano, você se interessa por ter aulas comigo, em grupo, receber mais conteúdo para chegar no vestibular, no Enem, ano que vem, ou algum concurso, me chama no direct, lá no meu Instagram, me chama no meu, ou me chama no meu WhatsApp mesmo, tá? Eu sempre deixo aqui na descrição. E ainda você pode já ver lá no. Eu deixo sempre o link aqui pro específico para Enem, para concurso, da plataforma onde eu hospedo os meus planos de aula, os meus planos de estudo, tá? Para você dar uma olhadinha aqui. E tiver qualquer dúvida sobre pagamentos, valores, só me chamar, tá bom? Agora sim, beijo, fui. Tchau, gente.